Primeiro, sejam muito bem-vindos à PUC-Rio, especificamente a nossa pós-graduação em Direito dos Contratos. Meu nome é Vitor Almeida, eu sou o coordenador dessa pós, juntamente com a professora Tamiz Dalcenter. Então, é uma alegria recebê-los, né? A gente costuma dizer que a PUC-Rio recebe todos de braços abertos, é uma universidade comunitária, com um papel, um objetivo muito claro, né, ligado à solidariedade. Então, é sempre um prazer receber novas turmas, novos alunos interessados, aqui especificamente vocês no tema da seara contratual. Então, antes de mais nada, fiquem aí com os nossos calorosos abraços e nossos desejos aí de boas-vindas, tá? A aula de hoje, na verdade, é a aula inaugural, ou seja, ela não está dentro da grade da pós-graduação. A gente tem feito esse projeto já há algum tempo, que é exatamente começar os nossos cursos de especialização aqui na PUC com uma palestra, né, para abrir, não somente para brilhantar, né, o início dos nossos cursos com os nossos convidados. Nosso convidado de hoje eu já vou apresentar a vocês, mas é um convidado extremamente especial. Mas também para que vocês possam ter contato com temas candentes, com temas recentes, né? Com temas de uma agenda um pouco mais recente e que, sem sombra de dúvida, possa aí, né, abrir os trabalhos, né? Já que a gente vai ficar praticamente 1 ano e meio juntos, né? Com duas aulas semanais, todas terças e quintas, das 19 até as 22 horas. Nada melhor do que a gente começar, né, sem ter uma aula, né, daquele modelo um pouco mais tradicional, mas tendo uma palestra, uma aula inaugural. Essa palestra é aberta, inclusive, né? Então, nós temos aqui alunos da pós, né? Também temos público externo. Salvo engano, acho que o pessoal da CCE, o nosso apoio da CCE, já está colocando aí, então quem quiser receber um certificado também é só colocar aí no chat que o pessoal do apoio vai indicar qual que é o caminho, tá? Porque essa aula é uma palestra aberta, como eu falei para vocês inicialmente, tá? Eu sei que vocês têm várias dúvidas nesse primeiro dia, e normalmente você vem, né, com várias questões, angústias, né, expectativas, com relação à avaliação, com relação ao corpo docente, a calendário. Vocês já estão recebendo essas informações via e-mail, tá? Mas eu volto na quinta-feira para sanar todas essas questões. Então, na quinta-feira, 7 horas da noite, eu estarei aqui junto com o Vitor Wilcox, que vai começar, né, efetivamente a nossa pós-graduação, a turma de vocês, para esclarecer todos esses tópicos, tá? Então, não se preocupem com relação à avaliação, frequência, ficha de aula, textos prévios, com relação ao calendário, vou explicar bem os módulos para vocês, todos os aspectos burocráticos, acadêmicos, formais, e também de relacionamento, forma de contato, comunicação com vocês. A gente vai deixar isso para a próxima quinta-feira, tá? Então, na quinta-feira eu volto, desse mesmo horário, para abrir, né, efetivamente o curso de especialização. Mas hoje, né, é exatamente a nossa palestra aberta com o professor doutor Marcos Errato Júnior. Antes de mais nada, eu já até estava conversando com ele antes daqui, mas o Marcos é um exemplo para mim, assim, uma pessoa que eu realmente gosto bastante de dialogar, né, que sempre tem um lugar muito cativo dentro dos eventos, enfim, das obras, de vários projetos que nós participamos conjuntamente. Então, quando essa turma, né, ela fechou, né, Marcos, quando de fato a CCE me comunicou que a turma ela tinha, né, já chegado ao número mínimo de alunos, eu falei, dessa vez eu realmente preciso que o Marcos participe, que possa fazer essa aula inaugural, né? Então fica aqui registrado publicamente meu agradecimento, né, para quem está entrando agora aqui nesse tema do direito dos contratos, na área do direito civil, vai ouvir muito Marcos, vai ler muitos textos do Marcos. Para quem já está na área e veio aqui se atualizar, se aprofundar em alguns tópicos, tem certeza que já conhece aí uma parte das suas obras, né? Marcos dispensa apresentação, né? Mas é meu papel aqui, né? Já que eu estou recebendo e acolhendo o Marcos hoje, apresentá-lo ainda aqui rapidamente.
Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Civil da Universidade Federal de Alagoas e do Centro Universitário SESMAC, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil, nosso IBD Civil, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBD-CONT, e Instituto Brasileiro de Estudos e Responsabilidade Civil, nosso IBERC, e presidente da Comissão Nacional de Enunciados do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e também editor da revista Fórum de Direito Civil. O Marcos muito gentilmente aceitou o nosso convite e logo propôs um tema absolutamente encantador, fascinante. Ele vai falar hoje sobre contratos e tecnologia, negócios inteligentes e novas vulnerabilidades. Então, eu tenho certeza que vocês serão aí brindados com uma palestra excepcional para iniciar os trabalhos do nosso curso de especialização. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A coordenação está à disposição de vocês, assim como todo o nosso corpo técnico aqui, os secretários do Instituto de Direito da PUC-Rio. E, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Marcos, mais uma vez agradecendo imensamente você ter aceitado o nosso convite. Marcos, muito obrigado de verdade. Boa noite, Vitor. Boa noite, meus amigos. Eu que agradeço a oportunidade de voltar a PUC aqui, interagir com você, amigo. Agradecer também a Tamis pelo convite e dizer que a noite hoje que seja o início de uma grande caminhada de vocês aí para atingir os objetivos. Vocês estão numa pós-graduação de um assunto cujo desafio é se manter atualizado, tá? E quando o Vitor pediu que eu escolhesse um tópico, a ideia de falar de contratos e tecnologia é porque a gente não vai lidar com tecnologia como se fosse um módulo isolado da pós-graduação. Vocês vão acabar discutindo temas afeitos à tecnologia como um assunto transversal durante todo o curso. E aí, dentro do espaço do contrato de tecnologia, a ideia foi justamente trabalhar os chamados contratos ditos inteligentes, os smart contracts, as possibilidades, as dificuldades, e analisar isso na perspectiva de qualquer um de nós aqui da sala que for contratar. Normalmente, pessoal, quando eu escolho um tema para conversar, eu gosto de iniciar com uma pergunta. E a pergunta para hoje vai ser assim: qual é o impacto dessa evolução tecnológica no dia a dia da gente no universo contratual? Tá? E mais, a gente está falando do tempo presente ou a gente está falando do tempo futuro? Porque, às vezes, a minha sensação é quando as pessoas pensam em tecnologia, por exemplo, você vai falar a palavra robô, você imagina logo o Schwarzenegger naquele filme Exterminador do Futuro e um robô humanoide super desenvolvido vindo assombrar a humanidade. Será que é disso que a gente está falando? Me permita fazer uma analogia bem simples para quem mora no interior, para quem tem família ou já passou algum tempo no interior do país. Você chega num sítio, você chega numa fazenda, lá você encontra um pomar, e aí quando você está comendo aquelas frutas, tirando direto do pé, às vezes a gente esquece que aquelas árvores foram plantadas por alguém que provavelmente não teve a satisfação que você está tendo naquele momento de comer aquelas frutas. Algumas decisões que a gente vai tomar agora em relação à matéria contratual talvez não atinjam a gente diretamente, porque a tecnologia não vai estar desenvolvida o suficiente, talvez não esteja alcançando todas as pessoas do corpo social de maneira uniforme. Mas, certamente, a gente está num ponto importante para a gente definir algumas coisas, algumas rotas, algumas decisões que vão impactar em todo o desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, a gente está lidando com aspectos que ainda não tem um marco regulatório no Brasil. E a discussão sobre o marco regulatório agora pode facilitar ou pode dificultar o acesso à inovação, o acesso a novas tecnologias. Só que, se a gente está começando uma maratona, e literalmente hoje é a aula inaugural de um curso de 18 meses, muitas vezes as pessoas só visualizam a linha de chegada e esquecem que a gente tem que escolher qual é o caminho que a gente vai fazer até chegar na linha de chegada. E as tentações são várias, e as possibilidades são múltiplas. E cabe a gente aqui tentar refletir um pouquinho, enquanto a gente ainda está nos primeiros quilômetros da maratona, qual é a velocidade que a gente vai utilizar, qual é o caminho que a gente vai seguir, quais são as estratégias que a gente deve usar. Em outras palavras, a gente sabe o destino. A gente sabe que a interação entre direito e tecnologia, ou o impacto da tecnologia nas relações pessoais,
ele tende a aumentar. A gente incorporou ferramentas tecnológicas na nossa rotina e a maioria aqui provavelmente não vai querer abrir mão disso. Olha que vocês escolheram fazer um curso de modo telepresencial, de modo remoto, sem precisar se deslocar fisicamente para o ambiente da PUC. Mas aí, pessoal, a gente vive um contexto onde eu quero destacar duas palavras para vocês. A primeira palavra é mudança. A segunda palavra é insegurança. A gente tem visto novas possibilidades numa velocidade que às vezes a gente mal se acostumou com a inovação anterior e já apareceu uma inovação nova na vida da gente, tá? E aí, a cada mudança, a cada nova possibilidade, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se ajustar. Só que tem uma grande diferença de você ter intenção de usar a tecnologia, de você gostar da tecnologia, de você procurar por ela no seu dia a dia, das pessoas que se veem forçadas a usar ferramentas tecnológicas. E quando eu digo de uma pessoa que se vê forçada a usar ferramenta tecnológica, eu posso me referir ao período mais grave da pandemia, de distanciamento social, que você não podia ir ao banco, não podia ir ao supermercado, e, de repente, coisas que você fazia no seu dia a dia, contratos que você fazia verbalmente com pagamento em moeda, em espécie, de repente migraram do físico para o virtual, e, ao fazer isso, você teve que se adaptar de modo forçado. E, provavelmente, aqui nessa sala, vão ter colegas que tiveram que ajudar avós, pais, mães, tios, a instalar um aplicativo de banco, a fazer alguma configuração específica, porque as pessoas nunca tinham feito isso antes. Então, no nosso dia a dia hoje, a gente vive entre duas constantes. Uma constante é a evolução, a outra constante é a disrupção. Qual é a diferença? Eu vou raciocinar assim, ó. Evolução é algo que vai acontecendo aos poucos e é constante. Disrupção é algo abrupto, é algo inesperado. Em geral, quando a gente está diante de uma situação de disrupção, falta legislação para lidar com aquele assunto. Às vezes as pessoas ficam perplexas. E, muitas vezes, você adota uma maneira diferente de fazer as coisas e você nem lembra mais como era a sua vida quando você não tinha acesso àquela ferramenta tecnológica. E vocês devem lembrar que, no começo de 2021, por conta de um problema técnico, nós passamos algumas horas do dia sem um aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil, o WhatsApp. E teve gente que entrou em desespero. Outras pessoas até lembraram que aquele aparelhinho que você carrega todo dia com você serve para telefonar, e você pode falar com as pessoas ao vivo, tá, por voz. Mas tinha gente que dizia assim, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me relacionar se a plataforma do WhatsApp não está funcionando, por exemplo? Meus amigos, nesse raciocínio que eu estou colocando para vocês, o impacto da tecnologia não chega de modo uniforme para o seu filho, para você, para os seus pais e para os seus avós. O impacto da tecnologia não chega ao mesmo tempo para pessoas que têm acesso à banda larga e para pessoas que têm que colocar crédito e só conseguem acessar a internet pelo smartphone 3G. E isso é importante para a gente, porque o direito, entre outras tarefas, tem o dever de garantir igualdade material e proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? E a gente costuma pensar numa vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade relacionada ao negócio em si. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês para uma vulnerabilidade um pouco diferente, uma vulnerabilidade relacionada à infraestrutura. Olha, eu não tenho nem condições de fazer esse curso remoto, porque na localidade que eu moro não tem acesso à internet banda larga. Olha, eu não consigo nem acessar determinadas páginas do governo para ter acesso a serviços, porque simplesmente eu não tenho como colocar créditos no telefone para poder acessar a internet. Olha, eu até tenho internet banda larga, mas o equipamento que eu estou utilizando usa um sistema operacional tão antigo que ele não está adaptado para poder utilizar, por exemplo, uma assinatura eletrônica no formato ICP Brasil. Olha, eu comprei o computador de último tipo, eu tenho internet banda larga, mas eu nunca fiz um curso de informática e eu não faço ideia como é que faz para instalar o aplicativo, baixá-lo e poder operá-lo.
o que é esse negócio de converter o Word em PDF? Como é que eu faço para poder ler um QR Code e chegar à informação que está ali? Então, vejam que a gente tem múltiplos figurantes nesse mundo que a gente está tratando, com necessidades específicas, com dificuldades próprias do momento de vida, do nível de instrução, da capacidade econômica que essas pessoas têm. E aí, pessoal, a questão aqui é se a gente está diante de uma evolução e a legislação que a gente tem hoje é suficiente, ou se a gente está diante de uma disrupção onde as questões que vão aparecer para vocês, sobretudo envolvendo contratos, são questões que hoje se colocam num vácuo legislativo. E o problema do vácuo legislativo é que as pessoas estão utilizando essas inovações, problemas estão surgindo essas inovações, e se esse assunto chegar ao judiciário, o juiz não pode ficar de braço cruzado e dizer o seguinte: aguarde-se legislação para que eu possa decidir. Ele vai ter que apresentar uma solução para o caso concreto, utilizando os mecanismos de integração que o sistema jurídico tem. Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco. Mas agora eu queria que vocês refletissem comigo o seguinte: os avanços da tecnologia mudaram a forma da gente se comunicar, a forma da gente interagir. Nos últimos meses, surgiram novas formas de pagamento. Para comparar quantas vezes você usou seu cartão de crédito em 2019 e depois do Pix, quantas vezes você usou o cartão de crédito. Olha o teu extrato e vê quanto você gastou com DOC e TED em 2020 e quanto você gastou com DOC e TED a partir de junho do ano passado, quando o Pix começou a funcionar. E você sai na rua e aquela pessoa que toma conta do seu carro, aqui em Maceió, aquele cara que vende água de coco, já colocou uma plaquinha lá, ele aceita Pix, para qualquer tipo de transação. Tá? E aí, pessoal, muitas dessas formas de tecnologia que a gente passa a usar são formas que abandonaram o suporte físico. Não tem papel. Aliás, quem é você nessa história? Você é aquele que chega para pagar com plástico, com cartão, e paga por aproximação? Ou você ainda precisa inserir o cartão na máquina para digitar a senha? Depois que você efetua o pagamento, você ainda espera que o comprovante físico em papel seja impresso e você guarde em algum canto obscuro na sua bolsa, na sua carteira, que depois você não vai achar mais nunca? Você é daquele que já dispensou o papel? Aliás, você tem em seu poder algum comprovante que durou mais do que algumas semanas com texto escrito, que reza a lenda que aquele documento devia durar 5 anos, se você guardasse direitinho? Ou você não tem nenhum documento desse que registre aquela operação, poucas semanas depois que aquela operação aconteceu? Pessoal, meus amigos queridos escrevendo sobre a evolução tecnológica, um deles aí do Rio, o professor Guilherme Martins, e o professor José Faleiros, costumam dizer o seguinte: que a nossa dogmática jurídica passou a ter problemas de resposta entre o descompasso evidente da evolução da tecnologia, tá, com a evolução da legislação. A legislação ficou parada e, literalmente, o bonde está passando na frente dela. E isso causa para a gente um nível de insegurança e as pessoas vão tentar reduzir a insegurança. E adivinha qual vai ser o instrumento jurídico que as pessoas vão buscar para reduzir a insegurança? Fácil. Dentro do exercício da autonomia da vontade, o instrumento por excelência que você usa para tentar reduzir a insegurança são os contratos. Nas suas mais variadas formas, nos seus mais variados tipos. E aí, a gente está falando agora de regulação da tecnologia. Só que nós, quando entramos no curso de Direito, nós temos um vício muito grave. A gente acha que todos os problemas da face da Terra, não importa se é uma pandemia ou se é uma guerra, se resolvem dentro das normas jurídicas. É como se a gente vivesse um sistema fechado, e a gente não precisa se preocupar com informações da medicina, informações da economia, informações da engenharia, informação da computação. É como se a gente, operador jurídico, se bastasse em nós mesmos. E a gente agora, a ficha está caindo.
A ficha está caindo porque a gente percebe que, para poder a gente discutir temas de tecnologia, a gente precisa ter noções sobre como é que essas tecnologias funcionam. Só que acontece que esse conteúdo não é jurídico. E aí, pessoal, a gente se preocupa muito com a regulação ex post, ou seja, depois que a plataforma está na internet, depois que as pessoas começaram a usar a plataforma, os problemas aparecem e aí a gente tem que dar uma solução para os problemas. Só que a gente esquece que antes daquela plataforma ir ao ar, ou ser disponibilizada para as pessoas, alguém escreveu um código de programação. E muito do que você pode ou não pode fazer naquela plataforma não depende de uma norma jurídica, depende do código de programação que foi formulado. Eu queria entrar na plataforma social Clubhouse, mas eu não gosto de falar, eu prefiro escrever, eu quero mandar um texto. Bom, vai ser difícil, porque é uma plataforma que trabalha com áudio. Eu queria pegar um link e compartilhar com os meus amigos na minha conta do Instagram, que eu acabei de abrir, mas aí é estranho, porque eu coloco o link quando eu escrevo lá embaixo da foto e o link não fica ativo. Eu tenho que colocar na bio para poder o link ficar ativo. Quem é que estabelece essas limitações? Somos nós, operadores jurídicos? Não. A pessoa que desenha e responde pela arquitetura da plataforma. E muitas vezes, pessoal, os problemas de exclusão, os problemas de discriminação decorrem da forma como aquela plataforma foi concebida. E essa situação pode acontecer intencionalmente ou muitas vezes sem nenhuma intenção. E a gente precisa saber como é que a gente vai lidar com isso, tá? Um dos desafios dos dias de hoje é a gente começar a sensibilizar as pessoas responsáveis pela programação de que o nosso direito existe para regular condutas humanas. E não importa se a relação humana acontece no mundo físico ou no mundo digital, é uma relação humana, é uma interação interpessoal e as normas jurídicas incidem. Então, quem vai desenhar um software, quem vai escrever um código de programação, precisa entender que se aquele código vai ser utilizado para disciplinar regulações humanas, ele precisa observar direitos e garantias fundamentais. Em outras palavras, quem usa a tecnologia e cria as inovações pode muito, mas não pode tudo. Existe um limite, e esse limite hoje é fixado pelo direito. E aí, pessoal, nessa história de startups, inovação, disrupção, a gente acaba ficando como se fosse o vilão da história. Porque aí chega o analista de sistema, chega o programador todo empolgado, porque descobriu uma coisa nova, e aí quando você ouve dizer assim, isso é discriminatório, isso é contra as normas de consumo, tá? Você não pode divulgar desse jeito, porque existem regras da publicidade no Brasil, e a gente acaba sendo a pessoa que vai apresentar o limite, porque o limite é feito no interesse da sociedade. E muitas vezes, tecnicamente, aquela opção é possível, mas juridicamente se trata de uma posição inadmissível. E aí, para quem escolhe fazer uma pós-graduação de contratos, a gente começa a ter um pensamento diferenciado. Eu passei meu curso de graduação sendo formado para litigar e não para conversar com as pessoas. E o comportamento que me ensinaram é um comportamento reativo. Primeiro o problema acontece, e depois que o problema está instalado, aí perguntam a gente como é que a gente faz para enxugar o leite derramado, como é que a gente faz para remediar uma situação que já foi violada, já foi comprometida. Que tal você, sem abandonar esse viés de litigância que a gente recebeu na graduação, a gente começar a pensar mais proativamente? A gente começar a tentar antecipar as situações, analisar temas de potencial conflito e pensar em mecanismos ou para eliminar o conflito, ou para reduzir o conflito, ou para facilitar a resolução dele de modo mais rápido e menos custoso para as pessoas. Que tal você, em vez de ficar sentado esperando, você agir decisivamente para tentar contribuir para condições melhores de oferecimento de um produto ou de um serviço, ou de condições negociais que vão evitar um problema lá na frente, por exemplo. E aí, pessoal, aquele profissional que fica sentado esperando o litígio, provavelmente vai entrar em extinção ou vai ter o campo de atuação muitíssimo reduzido. E é justamente no campo dos contratos, onde a gente vive da negociação do interesse das partes, que a gente tem um espaço significativo
para poder a gente trabalhar as questões que eu estou colocando para vocês aqui e tentar antever os problemas. Voltando a uma pergunta que eu fiz para vocês há uns minutos atrás. As nossas normas feitas para o mundo antes da internet, antes do Marco Civil, antes da Lei de Proteção de Dados, antes da inteligência artificial se desenvolver, antes de existirem plataformas de comércio eletrônico, são suficientes para resolver os problemas? Aliás, eu posso pegar o Código Civil e aplicar integralmente a tudo que está escrito na internet? Em alguns pontos a gente vai ter dificuldade. Algumas situações merecem tradução. A gente precisa adequar a realidade analógica para o mundo que a gente está vivendo de interação digital. E aqui uns pontos para vocês pensarem. Ponto número 1. Não existem fronteiras na internet. Mas a nossa cabeça funciona assim. É a comarca do Rio ou de Niterói. O juiz competente é o juiz da cidade X ou da cidade Y. Olha, eu estou em Maceió, você está no Rio de Janeiro. Houve um desentendimento do contrato. A demanda vai ser apresentada no Rio ou em Maceió. E se o juiz que decidir em relação ao bem que não está na cidade dele, aquela decisão dele vai ter efeito? Piorou, Marcos, você contratou com alguém que está na China, que está em Taiwan, e como é que a gente vai fazer para aquela decisão prolatada por um juiz do juizado aí no Rio ter eficácia, ser cumprida? Toda a estruturação do direito da gente é baseada em critérios territoriais, relacionados à soberania, relacionados à competência. E, pessoal, isso para a internet não faz diferença. Eu estou vendo aqui a Paula, a Carla com a câmera aberta, e eu não sei de que cidade elas estão falando, mas elas podem estar conversando comigo aqui em tempo real, durante a aula, sem nenhuma solução de continuidade. Distância é irrelevante para esse tipo de relacionamento negocial. Tá? Além disso, pessoal, você pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Porque, vejam, eu estou numa instituição do Rio falando em Maceió. E as coisas acontecem durante a guerra agora entre a Rússia e a Ucrânia e a gente consegue assistir quase em tempo real um bombardeio, uma notícia que acabou de acontecer. Além disso, se eu quiser divulgar para vocês alguma coisa agora na minha rede social, eu posto e 2 segundos depois, todos os meus seguidores recebem aquela informação. Então, as coisas acontecem na rede mundial de computadores de um jeito quase imediato. E qual é a consequência disso? É muito difícil você controlar o fluxo de informações. Para o bem ou para o mal, para o positivo ou no negativo, as informações vão circular e o volume é tão grande que é difícil a gente dar conta. Durante a pós-graduação, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem. Será que doutrina, lei e jurisprudência são as fontes suficientes para resolver todos esses problemas? Será que a gente precisa de novas fontes do direito para fazer frente a esses avanços tecnológicos? Pessoal, quem estudava direito comercial na graduação ouviu o professor falar sobre a lex mercatoria. Basicamente, nós estamos falando sobre práticas, usos, costumes das pessoas que estão no comércio. Será que enquanto a gente não tiver legislação específica, por exemplo, para lidar com contratos inteligentes, inteligência artificial, a gente pode falar da existência de uma lex informática, que o juiz vai pautar a decisão dele com base nas práticas que a gente tem na internet, por exemplo, tá? Práticas na internet, Marcos, sim. Eu posso mencionar o TBT. Eu posso mencionar o fato de que você não deve escrever de caixa alta, porque parece que você está gritando para a pessoa. Tá? Ainda tem a discussão no WhatsApp, se você enviou a mensagem, o primeiro vizinho, se a pessoa recebeu a mensagem, o segundo vizinho, ou se a pessoa visualizou e o pior, visualizou e não te respondeu, cara. Tá? E aí, como é que você vai ficar naquela situação? Provavelmente você vai ligar para a pessoa e dizer assim, tem 30 segundos que você visualizou e como assim você não me respondeu ainda? Olha como as noções de tempo mudam nesse contexto. Tá? E aí, pessoal, o que me parece, ou pelo menos nas minhas pesquisas, é que algumas soluções para os problemas que eu vou começar a mostrar para vocês agora não vão depender exclusivamente de normas jurídicas.
a gente vai precisar combinar várias fontes. Por exemplo, normas de conteúdo ético, normas de conteúdo moral. E para quem quer ver a força disso, vejam a quantidade de empresas transnacionais que, por exemplo, por não concordarem com a invasão da Ucrânia, simplesmente cessaram o oferecimento de seus serviços dentro da Rússia, como uma forma de protesto. Tem alguma norma que obriga a fazer isso? Não. É muito comum a gente falar hoje em matéria de compliance contratual de cláusulas que estão relacionadas ao environment, é o E, ao social, o S, tá? E a governance, tá? ESG. O que são isso? São cláusulas que estabelecem responsabilidade social e governança nas relações negociais. Olha, a minha empresa não admite ninguém trabalhando em condições análogas a escravo e também não admite contratar fornecimento de produtos e serviços de nenhuma outra empresa que faça isso. Olha, a minha empresa tem um código de conduta em relação à discriminação, com base em qualquer motivo, religioso, político, sexual, e a gente não admite contratar com empresas que não sigam esse código de conduta, por exemplo. Além disso, pessoal, a gente tem as normas técnicas relacionadas com o próprio funcionamento dos sites e a questão do mercado. Tem produtos que pegam, tem produtos que não pegam, tem plataformas que já foram super bem sucedidas, tem plataformas nem tanto. Quem é que aqui na sala tinha conta no Orkut? E se você tinha conta no Orkut, no auge, passou pela sua cabeça que um dia você não ia nem mais poder acessar o Orkut? O que aconteceu com as suas fotos que você escreveu naquela comunidade? Agora, deixa eu dar um pulo aí de 15 anos para pegar o pessoal mais novo que está aqui na sala. Você ainda tem conta no Facebook? Você acessa o seu Facebook, você utiliza lá para interagir com as pessoas com a mesma frequência que você faz isso no Instagram, por exemplo? Ou será que você nem visita mais a sua conta no Facebook? Isso serve para a gente entender que para poder enfrentar os contratos na sua evolução tecnológica, a gente precisa entender um pouquinho e viver o que está acontecendo. A gente precisa tá atento para essas mudanças de comportamento. Mas eu prometi para vocês conversar sobre contratos inteligentes. Então, considerem que o que eu falei até agora foi uma introdução, para poder a gente entrar no tema propriamente dito da minha conversa aqui com vocês hoje. Smart Contract. Tradução literal, contrato inteligente. O que seria isso? Se você pegar os poucos trabalhos no Brasil que abordam o assunto, em linhas gerais, eles vão dizer que são contratos que são elaborados numa plataforma que é capaz de executá-los automaticamente. Marcos, não entendi. Eu vou pegar cláusulas contratuais e vou convertê-las no código do software. E, basicamente, aquela programação vai ser auto-executável. As características desses contratos são, primeiro, eu já mencionei, execução automática. Segundo, o enforcement dele, ou seja, a execuibilidade dele está assegurada, porque a máquina recebeu uma programação e faça chuva, faça sol, 24 horas do dia. Se aquela hipótese prevista na programação acontecer, a máquina vai executar a consequência. E, por conta disso, as pessoas dizem que são formas de negociar muito mais seguras, vou colocar entre aspas aqui, e muito mais confiáveis do que os contratos tradicionais. Bom, Marcos, me dá um exemplo. Tá bom. Eu tenho certeza aqui que 99% da sala tem acesso a 2 serviços digitais. Primeiro serviço, você tem alguma conta de armazenamento na nuvem. Eu não sei se Dropbox, se OneDrive, se Google Drive ou algum equivalente, mas eu tenho certeza que a maioria esmagadora aqui tem alguma conta na nuvem. Alguns podem estar utilizando uma conta gratuita vinculada ao seu e-mail e outros podem ter excedido o tamanho da nuvem gratuita
e aí precisaram contratar um serviço adicional de dados. Provavelmente, se você tem conta na Apple ou no iPhone, você já precisou contratar algum pacote adicional de dados para guardar as informações dentro do seu telefone. E aí, pessoal, se você não tem conta na nuvem, vou dar outro exemplo. Você deve ter uma conta aí de streaming, por exemplo, Netflix da vida ou Spotify. E aí, você destinou um número de cartão de crédito para pagar a sua conta Netflix. É baratinho, o valor é recorrente, todo mês vão cobrando o seu cartão. Você já passou pela experiência do seu cartão de crédito expirar e faz tanto tempo que você informou ele na sua conta que até você esqueceu qual foi o cartão que você usou na conta e, de repente, um belo dia, um sábado, um domingo, você sentou para assistir um filme e quando você foi lá acessar a plataforma disse alguma coisa do tipo, ops, algo deu errado. Visite as suas configurações de pagamento. Vocês perceberam que, automaticamente, quando eles cobraram o valor, o simples fato do cartão estar expirado, ter tido algum problema no pagamento, corta o serviço, sem aviso prévio e sem possibilidade de você discutir o que está acontecendo? A plataforma foi programada para isso. Se você paga o armazenamento de dados na nuvem e você atrasar o pagamento, a consequência vai ser que você não vai conseguir acessar nenhum dos arquivos que você colocou na nuvem. Marcel, estou lhe vendo agora. Eu não estou falando de você não poder subir um arquivo novo para a nuvem. Eu estou falando de você acessar o que você já tinha colocado antes. Simplesmente, você fica refém, porque as informações estão lá, mas enquanto você não regularizar a situação do pagamento, você não vai acessar nada. E a pergunta é o seguinte, o que está lá na nuvem é do provedor ou é seu? Já que você não consegue acessar aquela informação que está ali dentro. Então, pessoal, eu comecei falando para vocês, provocando se a gente estava diante de problemas presentes ou problemas futuros. E o que eu quero que vocês percebam é que as inovações tecnológicas vão entrando aos pouquinhos na vida da gente. E aí, se eu perguntar a você qual foi a coisa mais cara que você já comprou na internet, ou se eu perguntar a você qual foi a primeira coisa que você comprou na internet, a maioria me diz assim, eu comecei comprando um livro, eu comecei comprando uma peça de roupa, aí depois eu comprei um sapato, aí tem gente que comprou uma geladeira, um ar-condicionado. Bom, eu tenho um cliente no escritório que comprou um apartamento. Ele morava em outra cidade, entrou no site da construtora, viu o portfólio eletrônico e comprou um apartamento sem nunca nem ter ido na cidade e visitado o lugar da obra ou visto a maquete física do apartamento. Ele viu uma maquete eletrônica lá na internet. Você compraria uma casa, um apartamento, um terreno, virtualmente, sem conhecer as pessoas ou ver o lugar? Você gastaria R$200 numa compra da internet, mas você gastaria R$20.000 para comprar uma coisa na internet? E se fosse R$200.000? As pessoas me dizem assim, eu comecei devagar, eu comprei um livro, comprei um CD, comprei uma roupa, quando eu vi, eu estava comprando uma casa, estava comprando um carro na internet. É por isso que eu estou dizendo a vocês que a gente não dá conta do quanto essas inovações vão interferindo no dia a dia da gente. Vou perguntar uma coisa para vocês. O contrato inteligente, então, eu vou pegar as cláusulas negociais e vou escrever o código de programação baseado naquelas cláusulas. E aí, pessoal, é mais ou menos o seguinte, a estrutura é, se acontecer isso, executa essa operação. Se acontecer aquilo, executa essa outra operação. Tá certo? E aí, eu estou basicamente reduzindo aquela semântica negocial para uma codificação diferente, para outra linguagem. Isso é permitido no sistema jurídico brasileiro, Paulo? Essas formas de contratar seriam proibidas, cara? Marcel, a gente está diante de um novo tipo de contrato ou a gente está diante de uma nova forma de contratar? E quando eu falo novo tipo, Marcel, eu tenho locação, doação, compra e venda, prestação de serviços, depósito, fiança. Esses são espécies de contratos, são substantivos. Eu estou falando contrato inteligente, eu estou falando de uma nova espécie, eu estou falando
de uma forma diferente de fazer o contrato. E aí, pessoal, o Vitor me apresentou como professor da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. A minha formação foi feita aqui também. E o que é que acontece? A linha de raciocínio da gente começa na primeira matéria de Direito Civil, estudando a teoria do fato jurídico do ponto de Miranda. E eu poderia perguntar a vocês se os contratos inteligentes entram no plano da existência. Se os contratos inteligentes entram ou passam pelo plano da validade. Mas, basicamente, quem hoje escreve sobre contratos inteligentes no Brasil foca os escritos no plano da eficácia, já que o ponto alto desses negócios seria garantir às partes plena execuibilidade, e mais, Marcel, sem precisar do judiciário. Porque já tem a programação, se aconteceu o que está previsto na programação, tem a execução. Não tem citação, não tem oficial de justiça, não tem audiência de conciliação, não tem pedido de bacen júri. Simplesmente, a consequência vai ser aplicada. Ponto final. Então, pessoal, o que a gente tem aqui são situações de execuibilidade contratual baseada num código de programação, a linguagem do software. E em contraponto com a linguagem dos códigos, que é a linguagem jurídica, da discussão sobre a eficácia. Como é que isso funciona? Você vai pensar na forma contratual e você tem que imaginar todos os efeitos possíveis. E aí você tem que pensar, para cada efeito, qual vai ser a consequência. Então, quando você mapeia todos os efeitos possíveis e você estabelece todas as consequências, dentro de uma lógica matemática, você faz o seu código, você faz a sua aplicação. Mas aí tem uma coisa, tá? Se você esquecer de alguma possibilidade, como as pessoas dizem no popular, vai bugar, vai dar tilt, não vai funcionar. E aí vem uma provocação para vocês. Será que toda e qualquer forma de contrato, doação, compra e venda, locação, permuta, cabe no modelo de um contrato inteligente? Será que vai ser sempre possível você pegar a semântica jurídica e você converter em linguagem de programação? Pessoal, vocês pegam pelos exemplos que eu dei para vocês, que hoje, normalmente, esses contratos são contratos que são utilizados no cenário das relações de consumo, no cenário de relações que são massificadas, tá? E aí, o que acontece? Alguém oferece um serviço para você, tá? E é fácil ele programar duas coisas. Se o seu pagamento estiver em dia, o serviço está liberado. Se o seu pagamento não foi efetuado, o serviço está suspenso. Ou o que acontece? Você deve ter no seu celular aplicativos que são gratuitos, mas dentro do aplicativo, se você quiser fazer outras coisas, você tem que fazer um pagamento adicional. Se você deixa de pagar, veja um exemplo do Spotify, por exemplo. Você tem uma conta premium, e aí o seu pagamento não é computado, você volta para a conta básica, que, por exemplo, tem publicidade, que, por exemplo, você não pode fazer o download das músicas para o seu telefone. Mas na versão premium você pode fazer isso. Pessoal, uma característica nas relações de consumo de você utilizar contratos ditos inteligentes é que esses contratos permitem um monitoramento de tudo que a gente faz pelo fornecedor. E o pior é um monitoramento unidirecional. Ele sabe o que você está assistindo, que horas você ligou, que horas você parou de usar, onde é que você está, e você não sabe absolutamente nada a respeito dele. Agora, diferente de um contrato onde eu arranco uma folha de papel e redijo as cláusulas, diferente de um contrato onde verbalmente eu combino com você algo na frente de uma testemunha, esses contratos inteligentes, para existirem, eles dependem de uma plataforma onde o software vai rodar. E essa plataforma pode ser do próprio fornecedor do serviço, ou você pode utilizar uma plataforma diferente. Hoje, a plataforma predominante, majoritária, no momento, é a Ethereum. Tá? É uma plataforma que permite que você execute contratos e use a moeda que é criada pela própria plataforma, e ainda permite que você registre essas plataformas
utilizando a tecnologia blockchain. Pessoal, se os contratos são frutos do consenso de 2 ou mais pessoas, preciso lembrar para vocês que o contrato dito inteligente vai ser programado por um ser humano, né? Então, se ele vai ser programado por um ser humano, pode até falhar na programação. Além disso, imagine você converter para a linguagem de máquina caso fortuito, força maior, fato imprevisível. Olha a dificuldade de você trabalhar com coisas que são comuns para a gente, que são cláusulas gerais, tendo que convertê-las para uma linguagem de máquina. E aí, pessoal, hoje, eu não sei se vocês já passaram pela situação, às vezes um cliente me liga, pede para ir com ele numa reunião, para poder negociar um contrato, e está lá eu e o cliente na reunião, as pessoas não me conhecem, aí outra parte vem falar comigo, toda feliz, imagina que eu devo ser sócio dele ou algum conhecido, e quando ele diz assim, olha, esse aqui é Marcos, meu advogado, o cara esfria. Disse, mas rapaz, eu pensei que você queria contratar comigo, resolver o problema, você trouxe um advogado, eu já vi que você não quer contratar comigo, porque esse cara veio aqui, com certeza, para complicar a situação, ou para dizer o que a gente não pode fazer. Não sei se vocês já passaram por algo parecido com isso. Mas a gente é visto como uma pedra no sapato ou algo para ser contornado. Agora imagine Paula, Ana Carolina, Marcel. Quando você, além de precisar do advogado para redigir as cláusulas, você precisa do técnico de informática para transformar aquilo no software para poder ser executado. E a pergunta é se um de nós conseguiria redigir um contrato inteligente sem ter conhecimento informático. A resposta é só se você for algum usuário avançado. Mas hoje, no estado atual de desenvolvimento, provavelmente você vai precisar de um técnico. E aí, a minha pergunta para vocês é se é conveniente para a gente contratar, depender de mais uma pessoa. Porque, veja, na prática de vocês, as pessoas contratam mais com interferência do advogado ou contratam mais sem o advogado e depois vêm chorar depois que fizeram a besteira? Elas não precisam, obrigatoriamente, do advogado para fazer o negócio, embora seja recomendado, concorda? Mas imagine que para fazer um contrato desse, o mínimo de conhecimento técnico eu preciso ter. Qual vai ser a plataforma, qual vai ser a linguagem, quais são os requisitos, como é que programa. Senão, você não faz um contrato desse. Então, a minha pergunta para vocês é se isso é para todo mundo. E segundo, quanto é que custa um contrato desse? Pessoal, e aí, o que é que acontece? Começam as críticas. A primeira crítica é o seguinte, o código, ele só faz aquilo que está escrito na programação. Quando você diz que alguém é inteligente, você pressupõe que a pessoa pensa. Você chamaria de inteligente uma pessoa que segue cegamente aquilo que mandaram ela fazer, que não questiona, que não busca justificativa, apenas cumpre? Será que o termo inteligente está bem aplicado aqui? Nesse formato de contratar, não tem espaço para você analisar a intenção das partes. Lembra do artigo 113 do Código Civil? Se eu estou diante de uma cláusula negocial que admite mais de uma interpretação, o juiz pode, por exemplo, ao decidir, levar em consideração a intenção das partes. Como é que eu vou levar em consideração a intenção se aquilo que me apresentaram é um código que não foi escrito pelas partes, foi escrito por um programador e convertido para a linguagem de máquina? Pessoal, quando eu não conheço a Paula e faço um contrato com ela, Paula, qualquer negócio contratual é um exercício de confiança, né? Você assina um contrato com a pessoa e você espera que a pessoa honre a palavra dela e cumpra aquilo que está escrito naquele documento. Concorda? Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte, essa lógica da interação social, essa lógica da confiança, ela vale para o dito contrato inteligente? Por que eu estou colocando isso para vocês? Vocês vão ver já, quando eu aprofundar as críticas. No modelo que a gente hoje trabalha, o que se espera das relações negociais é boa-fé. É que você crie o ambiente de confiança para estabelecer um vínculo negocial. Mas se eu tenho um contrato que é baseado num código computacional, e esse contrato existe para permitir o fornecimento de serviços numa relação de consumo,
O que vocês vão perceber é que o fornecedor pode controlar 24 horas do dia, 7 dias por semana, o seu acesso àqueles dados, o seu acesso àquelas informações, o seu acesso àquele serviço. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: é melhor confiar no outro contratante ou controlar o outro contratante? Será que no espaço desse tipo de contrato ainda faz sentido presumir boa-fé e falar de confiança? Alguns professores de direito comercial, de direito do consumidor, tratando do assunto, dizem que quem redige esses contratos ou usa essas plataformas fala muito de transparência. Mas transparência exagerada pode se confundir com um controle. Pessoal, o modelo econômico hoje é baseado no fluxo de dados pessoais, no monitoramento comportamental da gente. A cada minuto, vão coletando informações sobre os nossos hábitos, sobre as nossas preferências. E quando você tem informações suficientes, você começa a predizer o que o outro vai fazer. E todo mundo aqui já entrou num carro, olhou para o celular e disse assim: olha, o caminho para a tua casa está livre, em 20 minutos você chega lá. E aí, de repente, você faz assim: vem cá, como é que ele sabe que eu estou indo para casa? Ou então, olha, pega a rua X, que você vai chegar 12 minutos mais rápido do que o teu caminho habitual para você ir para o escritório, para você ir trabalhar. Perceberam? Na hora que você colhe informações a respeito do outro, uma das características do contrato é a incerteza. Eu não sei se a pessoa vai cumprir o que prometeu comigo. Será que tem certeza num contrato com esse monitoramento total? Ou a gente está falando de um contrato que, pelo menos para um dos lados, é bom demais, porque não vai ter risco, porque se o outro lado não cumprir a parte dele, ele vai lá simplesmente desliga o botão, tira da tomada, desconecta você, impede o acesso e está tudo resolvido. Ô, Marcos, me dá exemplo do que tu estás falando, para eu saber se a gente está num episódio de Black Mirror ou se a gente está tratando de alguma coisa palpável que está acontecendo. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que está na época de você renovar o seguro do seu carro. E se você já fez isso esse ano, desejo que telefone para o seu corretor sentado, com um copo d'água na mão, para se recuperar quando ele falar o preço e quanto subiu o valor do seu seguro do ano passado para agora. Vejam, o que vocês acham do corretor dizer o seguinte: olha, Carla, aumentou 35% o seguro do teu carro, mas se tu quiseres, a seguradora X está oferecendo um desconto de 50% no valor da apólice do ano passado. Quer dizer assim, que maravilha! E qual é a pegadinha? O que é que eu preciso fazer? Sabe o que é? Você vai fazer o pagamento da apólice, mas você se obriga a instalar um aplicativo da seguradora no seu telefone celular. Só isso é. E você tem que autorizar o aplicativo para poder utilizar o GPS do seu celular. Aí você, 50% de desconto, Carla, na hora, vamos colocar o aplicativo para funcionar. Aí o aplicativo, Carla, é um dedo duro. Ele avisa a seguradora se com o carro em movimento você atende o celular. Ele avisa a seguradora qual é a área da cidade que você anda mais, tá? E qual é a velocidade média dos seus deslocamentos. E aí a seguradora vai comparar aquilo com a apólice que fez para você, com aquelas informações do questionário que você preenche para definir o risco do seguro. Aí daqui a um ano, algumas possibilidades, tá? Carla, você dirige ligeiro demais, vive falando no telefone, dirigindo, a tua apólice vai aumentar 150% se você quiser continuar com a gente. Segunda possibilidade, Carla, esse ano foi ótimo, mas graças a Deus que a gente não sabe como você não causou um acidente. A gente não vai nem querer renovar a apólice seguro com você para o ano que vem. Será que quando você aceitou o desconto para baixar o aplicativo, você estava pensando nesse nível de monitoramento e como as informações podiam ser utilizadas para você? Marcelo, eu vou mudar de exemplo com você, tá certo? O exemplo agora vai ser o seguinte: tu comprasse um carro, Marcelo, e comprasse um carro financiado. Aí, a taxa de juro básica, padrão, era 6% para você, Marcelo. Mas se você aceitar fazer um contrato de financiamento de carro inteligente comigo, eu vou baixar o juro do teu carro para 3,78%, Marcelo. Marcos, qual é a pegadinha? Não tem pegadinha nenhuma. Você vai receber os boletos de pagamento. Agora, Marcelo, se der meia-noite do dia do vencimento e você não pagar, passar para o dia seguinte, é o seguinte: quando você chegar de manhã e colocar a chave no carro e ligar, ele não liga.
Ponto. Enquanto você não fizer o pagamento, você não tira o carro do lugar. Mas, Marcos, eu viajei no dia anterior, meu carro está num lugar perigoso. Olha, se eu não me deslocar daqui, pode ter um risco para a minha integridade física do próprio carro. Marcel, teu pagamento não foi computado. O teu carro tem conexão com a internet. Enquanto o sistema não registrar o pagamento do seu carro, você não vai para lugar nenhum. Bom, tem outra possibilidade, Marcelo. Se eu fiz um financiamento e utilizei, por exemplo, um arrendamento mercantil, um leasing, e o pagamento não foi feito, eu posso pedir para o juiz, ou uma alienação fiduciária, vamos usar o exemplo da alienação, que é melhor. A alienação fiduciária, eu posso requerer a busca e apreensão, já que não foi pago. E qual é a situação atual hoje? Vamos imaginar que o carro do Marcel não tem acesso à internet 24 horas ligado. Então, não dá para mandar o comando para desligar a chave do carro dele. Mas o carro dele tem GPS. E aí, o que acontece? Eu aviso o oficial de justiça que está indo cumprir a busca e apreensão onde é que ele escondeu o carro. Porque quem milita nessa área sabe que uma situação muito comum é deferida a busca e apreensão, o oficial certificado dizendo que foi o endereço do devedor estava lá, muito bem de saúde, obrigado, mas disse que não sabia onde é que estava o carro, não. E aí a diligência não é cumprida por conta disso. E aí a minha pergunta para você, esse contrato coloca as partes em condições de igualdade? Paula, Liege, estou te vendo aqui agora, imagina que o Marcel informou o número do cartão de crédito dele para poder debitar a parcela do financiamento do carro, e o que aconteceu é que houve um problema entre o banco dele e o sistema da empresa que registra o pagamento. O pagamento foi debitado da conta do Marcel normalmente. Aí a minha pergunta é o seguinte, para quem o Marcel vai apelar? Porque ele tem no extrato dele o débito do valor, mas acontece que a empresa que financiou o carro dele não tem o registro do pagamento. E a minha pergunta é, ele vai adianta ele mandar um comprovante para alguém, até que ele resolva isso, ele não vai ter acesso ao veículo dele. Pessoal, alguns serviços na internet vendem pacotes família. E o que acontece? Tu mora com alguém, tem um filho, e o pacote família dá 5 licenças. Aí tu pergunta se o teu cunhado não quer uma licença, se a tua sogra não quer uma licença, se a tua mãe não quer uma licença. Mas o problema é que a tua sogra mora em outra cidade. A tua mãe mora em outro bairro. E quando você fez o plano família, um dos itens do contrato, que está naquela parte dos termos gerais que você não leu, que você clicou lá, eu aceito, para poder utilizar logo o serviço, dizia que você declara que todos os integrantes da família estão no mesmo lugar. E, de repente, você para se perguntar por que o seu aplicativo de música no celular, toda vez que você liga ele, ativa o serviço de GPS do seu telefone. Por que, para ouvir música, precisa ativar o serviço do GPS? Porque, na programação do contrato, se a pessoa estiver utilizando reiteradas vezes no endereço diferente do que foi informado pelo titular quando fez a compra, o contrato inteiro vai ser suspenso. Isso hoje é aplicado para serviço de streaming, tá? Tanto de vídeo quanto de áudio, sem grandes dificuldades. Pessoal, além disso, eu posso aplicar esse raciocínio para o contrato do seu plano de saúde. Contratos empresariais. Pessoas que foram para o médico do plano de saúde, receberam diagnóstico de hipertensão, têm um remédio para tomar, mas não estão tomando remédio. E a informação sobre as compras está registrada, porque quando você foi na farmácia, você fez um cadastro. E lhe ofereceram um desconto que você não sabe nem de quanto é, mas você fez um cadastro e agora tudo que você compra fica no seu histórico de compras. E aí, pessoal, a minha pergunta para vocês é o seguinte, isso está para acontecer ou está acontecendo? Isso está acontecendo. A gente tem norma para lidar com isso ou não tem norma para lidar com isso? Se hoje caísse no seu colo um problema desse para resolver, qual seria a fonte do direito que você utilizar para resolver o problema? Mas tem outro complicador para a gente conversar aqui. Qual é o complicador? É que
para o contrato dito inteligente funcionar, eu disse a vocês que precisava de uma plataforma. Tá? E, além disso, é uma característica desses contratos que ele seja registrado. Que tudo que está previsto no software, no aplicativo, no código de programação, seja acessível por qualquer pessoa, livremente. E a tecnologia mais comum que se usa para permitir esse registro e dar acesso às informações e garantir a integridade e a transparência do negócio é a tecnologia blockchain. E as pessoas costumam misturar o contrato dito inteligente com a tecnologia blockchain. E, pessoal, quando eu faço um contrato, muitas vezes sai bens do meu patrimônio para ir para o patrimônio de outra pessoa, não é isso? Por exemplo, na compra e venda, o preço é pago em dinheiro. E nos contratos ditos inteligentes, uma das formas de circular riqueza é utilizando criptoativos. E vejam que eu falei criptoativo, eu não falei criptomoeda, porque até segunda ordem, o nosso Banco Central, a legislação brasileira, não reconhece o status de dinheiro, de moeda, para os ativos que são vendidos como se moeda fossem nas internet. Tá? Isso é uma discussão que vocês vão ter durante o curso, senão eu vou ter que começar de novo a palestra para falar de outro assunto. Mas as pessoas misturam contrato inteligente com tecnologia do registro, que é o blockchain, com a forma de pagamento do contrato, que é o criptoativo. E, pessoal, cada macaco no seu galho, cada coisa tem uma função, cada situação dessa tem uma característica específica. A tecnologia blockchain funciona como se fosse um livro-razão que você tem no direito empresarial. Ela serve para você registrar informações, para manter um histórico das informações, das transações. Só que ela é um tipo de registro que é descentralizado. Esse registro se opera de computador para computador, utilizando a internet como se fosse o grande veículo da comunicação. Pessoal, as informações vão sendo guardadas em blocos, e quando o bloco fica cheio, o bloco é ligado a outro por uma corrente. Por isso que é blockchain, um código. E esse código é gerado utilizando informações do bloco anterior, apontando para o bloco novo que vai ser feito. Isso faz com que você tenha uma dificuldade tremenda de você alterar as informações desse registro. Porque para cada bloco da corrente, o bloco novo depende das informações do bloco anterior. E aí você estabelece dia e horário e pessoas envolvidas na transação. E qualquer pessoa que faz parte da rede pode ter acesso àquelas informações a qualquer tempo. Só que, para quem está me ouvindo, você já ouviu a expressão blockchain várias vezes. Mas na sua cabeça, blockchain é uma coisa só ou existem várias blockchains diferentes? Aqui, blockchain é o nome da tecnologia. E do mesmo jeito que eu posso mandar uma mensagem para você por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Signal, pelo Messenger, pelo MSN, eu acho que não tem ninguém aqui da época do IRC e do MIRC, tá certo? Vocês já são mais novos. Do mesmo jeito que eu posso mandar mensagens por todos esses modelos, por todos esses padrões, eu tenho várias redes diferentes de blockchain. E cada rede tem as suas características, cada rede tem as suas vulnerabilidades. Existem redes que, pelo tamanho, são mais seguras, outras não são tão seguras assim. A tecnologia ficou conhecida, ficou sendo utilizada mundialmente a partir de 2013. O blockchain nasceu para poder viabilizar um criptoativo, o Bitcoin. Mas, pessoal, Bitcoin é um exemplo de criptoativo, não é o único. E a população, em geral, acaba misturando as coisas. Uma rede blockchain não existe fisicamente. Ela não está submetida a nenhum tipo de autoridade. Ela opera, como eu falei para vocês, de computador para computador. Então, eu estou falando de uma rede pública. E o protocolo para participar da rede é um código aberto. Qualquer pessoa tem acesso ao código, qualquer pessoa pode utilizar o código para programar. Não tem limitação em relação a isso. Mas existem redes privadas. E assim como você paga para ser sócio de um clube, paga para ser sócio de uma associação, você paga para poder ter acesso àquele tipo de rede, que vai oferecer algumas funcionalidades para você. O que se costuma dizer é que, através do uso da blockchain, você tem transparência, você reduz os custos, porque você elimina os intermediários.
Por exemplo, cartórios para reconhecer firma, cartórios para você fazer registros, porque esses registros não dependem de uma autoridade certificada pelo governo. Mas, em compensação, como é que eu vou saber qual foi a rede blockchain que a Carla registrou o contrato dela? Porque quando eu registro no cartório de títulos e documentos da comarca do Rio de Janeiro, ou quando eu registro a certidão, o contrato de compra e venda no cartório da situação do bem, a lei tem uma presunção de eficácia erga omnes, de publicidade. E a minha pergunta é, uma rede blockchain tem isso? Tem não. E o curioso, pessoal, é que quando as pessoas ouvem falar que é um registro no computador, que o contrato foi feito no software do computador, como tem uma lógica matemática embutida, as pessoas se sentem seguras. Tá? Mas, pessoal, eu provoquei vocês e perguntei... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até quando você vai ter conta no Facebook? Há quantos anos você vai ter conta você tem conta no Instagram? Vou fazer outra pergunta agora. Alguém aqui bota a mão no fogo e faz uma aposta comigo, que daqui a 100 anos ainda vai ter Instagram? O que é que vai acontecer se você registrou as suas informações nessa corrente dita blockchain? E aí as pessoas passaram a usar outra corrente. Esqueceram aquela corrente inicial. Marcos, isso jamais vai acontecer. Vejamos. Gimena, na sua casa tem alguma fita VHS? Na sua casa tem algum DVD? O computador que você está usando para assistir a aula tem leitor de DVD? Eu vou voltar no tempo. Estou vendo uns aqui de cabelo branco. Você ainda tem disquete na sua casa? Mas tem informação naquele disquete. Como é que você faz para acessar a informação? Outro dia um amigo meu disse assim, rapaz, eu queria assistir o vídeo do meu casamento. Tem 15 anos que eu casei e agora o vídeo virou secreto, porque a gente não converteu a fita de VHS. Aliás, ele tinha uma fita Betamax. Eu digo, meu irmão, Betamax não foi nem VHS. E aí, o que é que acontece? Um amigo dele conseguiu converter para um DVD. Aí, o que é que acontece? Ele vendeu o computador velho dele, trocou o computador novo e não tem leitor de DVD. E aí ele disse assim, eu era refém da fita, agora sou refém do disco. Eu preciso dar um jeito de colocar esse vídeo na nuvem. E, pessoal, isso aconteceu nos últimos 35 anos. Você confia em colocar o contrato de transferência de titularidade da sua casa numa rede tecnológica que daqui a 20 anos pode ficar obsoleto e você não ter acesso a ela? E qual é a garantia que você vai ter em relação a isso? Porque eu ainda tenho o papiro do Egito Antigo, com mais de 2.000 anos de idade. Eu consigo ler o que está escrito ali. Eu não preciso de nenhuma tecnologia para ler o que está escrito no papel. Mas eu tenho dificuldade para acessar o que eu gravei no DVD 5 anos atrás. Entenderam o meu raciocínio? Será que as pessoas que estão... Porque brasileiro é uma desgraça, não pode ver uma novidade. Doutor, a gente não pode registrar isso em blockchain, não? A gente não vai fazer um contrato inteligente, não. O meu concorrente disse que está registrando tudo em blockchain. Eu vou fazer agora a minha pergunta, por quê e para quê? E depois, você já sabe qual é o custo para fazer isso? O que é que isso vai alterar na sua rotina? Isso vai ser estratégico para você? Você já vai abraçar essa tecnologia agora ou você vai se preparar para usar ela? Você vai preparar o seu pessoal do seu negócio antes de você abraçar essa tecnologia? É isso que a gente precisa discutir aqui. Pessoal, vocês conhecem alguém na sua família que sempre quer ter o telefone de uma geração e mal usa o telefone? Sempre quer comprar, quer trocar de telefone a cada 2 anos e não tem nada errado com o seu telefone anterior? Será que todo mundo precisa utilizar a tecnologia de ponta neste momento? E aí, pessoal, essa reflexão vai ter que ser feita por nós, advogados, porque provavelmente o seu cliente que confia em você, ele vai procurar você para perguntar se deve ou se não deve utilizar essa tecnologia e quais são os riscos que ele está correndo. Agora, talvez para nós seja um pouco mais complicado, porque é difícil você dar opinião sobre uma tecnologia que você nunca usou, que você nunca experimentou, que você não tem vivência. E você só tem conhecimento teórico dela. Perceberam? É isso que eu queria colocar aqui para poder a gente dividir.
Eu disse a vocês que vamos fazer um resumo da nossa caminhada. Eu estou estudando contrato inteligente e as pessoas dizem que ele é inteligente porque ele não precisa ser interpretado. Para mim, isso significa algo não inteligente, tá certo? E mais, ele não precisa de interferência humana para ser executado, porque se acontecer o que está previsto na programação, automaticamente o resultado já está definido. Se eu for olhar nessa perspectiva, pessoal, uma máquina que vende refrigerante é um contrato inteligente. Você chega lá, tem os botões, tem as opções, você coloca o dinheiro, aperta o botão e entrega um refrigerante para você. Se você colocar mais dinheiro, sai o troco. Se você colocar menos dinheiro, não sai refrigerante e você vai precisar apertar lá no botão para receber o dinheiro de volta que você colocou. Perceberam? É disso que nós estamos falando. Será que todo e qualquer contrato cabe no modelo inteligente? A dificuldade inicial, muitas vezes, é você ter uma interface amigável para poder você elaborar isso. E será que é possível a gente abolir, com certeza absoluta, 100% da ambiguidade dos textos dos contratos da gente? Deixa eu colocar para vocês uma coisa. Na minha vida como advogado, o cliente já pediu para eu fazer cláusulas vagas de proposta. Sabe por quê? Porque o contrato vai durar vários anos. E ele quer ter espaço, gordura, flexibilidade para lá na frente poder discutir a aplicação daquela cláusula. E se a cláusula ficar muito apertada, muito justinha agora, ele não vai ter esse espaço. Pessoal, tem cliente meu que diz assim, eu preciso desse contrato, essa cláusula que ele está colocando aqui é absurda, mas se eu não concordar com essa cláusula, não vai ter contrato, deixa sair mesmo, Marcos. E mais na frente a gente vê como é que a gente faz para resolver. Pessoal, isso faz parte da natureza do ser humano. De como é que ele lida com a incerteza, de como é que ele assumiu o risco da alocação do negócio. Será que eu consigo reproduzir isso num contrato dito inteligente? A minha resposta para vocês é, nesse momento atual, ainda não. Mas, lembra como eu dei para vocês a metáfora do pomar, mais na frente? Será que a gente está plantando as árvores agora que só vão dar frutos daqui a 10, 20 anos? E a gente precisa definir as bases disso aqui agora para poder as coisas funcionarem? Pessoal, eu estou falando para vocês de contratos inteligentes numa programação que é feita lá no início, ela é imutável e a máquina vai executar aquilo que ela foi programada. Mas já tem gente falando de contratos sábios ou contratos autômatos. E aí alguém vai ficar preocupado aí, danou-se, vou perder meu emprego agora. Se o contrato vai ser autômato, é igual aqueles carros que dirigem sozinho. Será que a gente pode imaginar um contrato dessa forma? Pessoal, no momento atual que a gente está vivendo, a gente já vê experiências de cláusulas baseadas em microdiretivas de algoritmo. Vou dar um exemplo. Você faz um contrato de locação. A pergunta é o seguinte, como é que você atualiza o contrato de locação? Ah, Marcos, a cada 12 meses, o valor da locação vai ser atualizado por um índice que vai fixado pelas partes de comum acordo no contrato lá atrás. Então, antes do momento do reajuste, as partes definiram a forma como esse reajuste vai acontecer. E não importa se vai durar 2 anos de contrato ou 5 anos de contrato. O reajuste vai acontecer no aniversário de ano do contrato, pelaquela forma que foi pré-estabelecida. Não é assim que funciona? Até chegar a pandemia da Covid, subir os preços da commodity e o principal índice de variação dos contratos no Brasil, o IGPM, explodir. As pessoas diziam assim, mas pelo amor de Deus, não bastava a queda, a Covid, agora vem o coice, a renovação do contrato, sem eu poder utilizar. Isso é um absurdo. O que é que vocês acham de vocês estabelecerem que o contrato vai ser reajustado anualmente com base no índice sugerido pelo algoritmo escolhido pelas partes? O algoritmo pode levar em consideração o volume de pessoas que passaram na frente da loja, pode levar em consideração o preço médio de locação no shopping, o preço médio de locação na cidade, o preço médio de locação no estado, o preço médio de locação no país, a taxa de inflação,
o algoritmo para levar em consideração, tá, aspectos que foram escolhidos pelas partes para aquela loja específica ou em comparação com outras lojas ou com outros pontos comerciais. O que é que você acha de, ao invés de ter um contrato com a cláusula estática, você introduzir no seu contrato que as partes aceitam que a fixação do reajuste vai ser definido de modo dinâmico? Vai dizer o seguinte: Marcos, isso não vai funcionar, não. Está funcionando no seu celular. Você vai pegar o Uber e, dependendo do dia e da hora, você vai pagar uma tarifa mais cara, porque a tarifa é dinâmica. A diferença do que eu estou sugerindo para vocês é que, quando você abre o aplicativo da Uber, ele define o preço antes de você contratar e aquela tarifa fica fixa. Pode aumentar o valor da corrida pelo tempo de deslocamento, mas o cálculo da tarifa já foi estabelecido. Se você estabelecer tarifa normal e durante a corrida a demanda aumentar, a sua tarifa não vai ser dinâmica, porque ela foi definida quando você fechou a corrida. Perceberam o raciocínio? Tá? Então, isso é uma forma de você precificar o contrato utilizando uma microdiretiva. Agora, o que eu estou falando para vocês é, em vez de ter uma versão estática do contrato, as partes combinarem que determinadas cláusulas vão ser alteradas conforme a evolução do contrato. Pessoal, se você for comprar máscaras hoje, a maioria das cidades está abandonando o uso de máscaras em lugar aberto. Significa dizer que, pela lei da oferta e da procura, o preço vai cair. Mas acontece que, se você voltar para março de 2020, era difícil você achar alguns tipos de máscara, como era difícil você achar álcool 70%, por exemplo. E aí, os contratos de fornecimento de mercadorias, os marketplaces, em geral, eles atualizam os preços diariamente, semanalmente, mensalmente. Por que eu não pegar essa estratégia e trazer para os contratos? Sabe qual é a dificuldade de implementação disso hoje? É que, para você implementar um contrato com esse nível de autonomia, onde as cláusulas vão ter conteúdos que não são conhecidos das partes e que vão depender do algoritmo que foi feito, é você chegar num consenso em que algoritmo deve ser utilizado. E aí, pessoal, se é difícil você confiar no outro para redigir uma cláusula estática, que você já sabe exatamente o que vai acontecer hoje ou daqui a 2 anos, imagine você confiar no outro para apostar o futuro da sua relação contratual numa resposta que você só vai ter lá na hora e que vai depender de um algoritmo e que, para funcionar, depende basicamente de 2 coisas. Não basta você ter um programador para você criar a programação. Essa programação, para funcionar, é como se a programação fosse um motor. E, para o motor funcionar, precisa colocar combustível. E o combustível do motor são os dados. Então, veja só, se eu conheço como é que o algoritmo funciona, eu posso tentar induzir um resultado mais favorável para mim. Marcos, não entendi. Você postou uma foto no seu Instagram às 11 horas da manhã e postou outra às 6 da noite. A foto era idêntica. E aí você olha para uma postagem e outra, aí a foto das 11 da manhã só teve 20 curtidas. Aí a foto das 6 da tarde teve 90 curtidas. Aí o que é que você faz? Bom, agora eu não posto mais às 11 da manhã, eu só posto às 6 da tarde, porque nesse horário é mais favorável para mim. Perceberam onde eu quero chegar? Então, o que hoje se discute é o seguinte: será que a gente vai continuar com modelos de contrato pura e simplesmente estático, sobretudo nesses contratos de longa duração? Pessoal, deixa eu voltar, por exemplo, da seguradora. Quem aqui ficou com o carro dias parados na garagem? Qual foi o impacto que isso teve no seguro do seu carro? 0, porque o preço foi definido em modo estático. Mas se você tivesse um contrato que o preço fosse definido dinamicamente, sendo possível, por exemplo, no final do contrato fazer um encontro de contas, e se o risco não foi tão grande assim, você recebeu um pedaço do dinheiro de volta, como se fosse um cashback, já que você não agravou a situação de risco, ou o risco se mostrou menor do que foi definido no contrato. Isso seria útil? Nós podemos concordar conceitualmente que a ideia seria útil, concorda?
Mas a pergunta para vocês é, quais são as dificuldades para implementar essa ideia? Então, o que me incomoda hoje é que quando eu participo de eventos de tecnologia, a pessoa chega para vender o que ele espera que aconteça daqui a 30 anos. E aí ele encanta as pessoas pelas possibilidades. Mas ele não quer discutir o que é que a pessoa vai sofrer e que etapas a pessoa vai ter que passar até chegar lá. É fácil você ver um medalhista olímpico no primeiro lugar, chorando com o hino nacional, com a medalha no peito, e você dizer o seguinte, que legal, você quer passar os 4 anos de ciclo olímpico dele com o treinamento que ele tem todo dia para chegar naquele momento? Deixa eu dar uma notícia para vocês. A gente é o técnico da preparação dos 4 anos. A gente não vai estar lá em cima do pódio com a medalha, não. A gente vai trabalhar nos bastidores, discutindo o que pode e o que não pode fazer, discutindo se você decidir fazer, quais são os cuidados que você tem que tomar. E o cuidado não vai ser só na hora de você escrever o algoritmo. E provavelmente, se eu não confio no Marcel e o Marcel não confia em mim, Marcel, o que a gente pode fazer é contratar a Carla para fazer o algoritmo. E aí o problema é o seguinte, a Carla vai ter que esclarecer como é que o algoritmo funciona. Ô, Marcel, é melhor que a gente não saiba como é que ele funciona, porque se a gente souber como é que ele funciona, a gente pode tentar induzir ele para um resultado mais favorável para a gente. Esse é um dos motivos que, por exemplo, o Google não estabelece quais são os critérios que ele utiliza para fazer a métrica para dizer quais são os resultados que aparecem na busca em primeiro lugar. Provavelmente a maioria das pessoas aqui, quando faz uma busca no Google, só fica na primeira página. Se você não achar as informações nos primeiros 10, 12 itens, você muda o argumento de busca. Você não vai para a página 2, 3, 4, 5, 50 que o algoritmo ofereceu. Tá? E a gente não faz ideia quais são os critérios que são utilizados exatamente para que aparecerem os primeiros 10 resultados naquela lista. Entenderam o raciocínio? Qual é a dificuldade disso ser transposto para o mundo dos contratos, pessoal? É esse o aspecto que a gente precisa conversar aqui. Eu sei que vocês vão ter chance de trabalhar vários desses pontos durante o curso de vocês. E aqui o meu objetivo era tentar dar um panorama de uma fração do problema. E eu espero que eu tenha deixado algumas ideias para vocês pensarem. Eu vou terminar com uma última reflexão, mas eu quero deixar aqui o espaço para quem quiser fazer uma pergunta, abrindo o microfone aqui no chat. Eu ainda tenho uns minutos para ficar com vocês aqui sem dificuldade nenhuma. Vai ser um prazer a gente conversar. Eu queria conversar com vocês é o seguinte, se esse avanço da tecnologia no mundo das relações humanas, no mundo dos contratos, não vai criar uma espécie de descontrato, do contrato asséptico, do contrato sem interação humana, do contrato onde as pessoas desconfiam de tudo e, por isso, vão buscar um controle cada vez maior das cláusulas. Como é que vai ficar o papel do judiciário se a gente começa a buscar alternativas para garantir a execuibilidade do contrato sem depender do juiz? Em parte, isso decorre da demora do judiciário atualmente de fazer frente para as demandas contratuais que aparecem. Não faz sentido você precisar despejar uma pessoa e demorar 3 anos para conseguir fazer isso. Enquanto isso, o seu negócio está parado lá e você não consegue uma solução. E fica difícil para nós profissionais explicar ao cliente como é que os autos estão há 6 meses conclusos e a gente não sabe, concluso com a graça de Deus, a gente não sabe quando é que o juiz vai parar para analisar aquilo ali. Então, as pessoas hoje buscam alternativas de tentar seguir com seus negócios, resolver os seus problemas, buscando um mínimo de segurança, sem necessariamente precisar bater na porta do Poder Judiciário. O que faz com que os estudos sobre autonomia contratual, limites e possibilidades do que você pode fazer no espaço negocial estejam em evidência. E nessa hora, eu acho que vocês escolheram um ótimo momento para fazer uma pós-graduação em direito contratual. Mas a minha pergunta para vocês volta. E o nosso compromisso com a proteção das pessoas que, apesar de ter capacidade, tem algum tipo de desvantagem. Pode ser uma desvantagem cognitiva, alguma deficiência intelectual. Pode ser uma desvantagem tecnológica. A pessoa não tem ideia o que diabo é uma blockchain, um código hash, ou como é que diabo ele vai fazer para fazer uma assinatura digital. Pode ser uma deficiência econômica, porque o outro lado do contrato está impondo uma situação
e você depende daquele contrato para você continuar sobrevivendo. Pode ser uma deficiência jurídica. E aí, nessa briga por um equilíbrio de forças, o que às vezes me preocupa é que você pega situações materialmente desiguais e você tenta dar um tratamento de igualdade formal. Ele é livre para contratar do jeito que ele quiser, e se ele decidiu contratar, o juiz é obrigado a aceitar a alocação dos riscos. Ok. Quando você está falando de contratos paritários com pessoas em condições de igualdade, eu estou de pleno acordo. Mas hoje, na maioria esmagadora das relações negociais, a desvantagem e a vulnerabilidade é absoluta. A vulnerabilidade não é só do analfabeto, a vulnerabilidade é de quem não tem acesso à tecnologia. E aqueles que têm acesso à tecnologia têm níveis diferentes de compreensão da tecnologia. E a gente precisa levar tudo isso em consideração, porque o que a gente vende enquanto advogado, enquanto operador jurídico, é uma redução de complexidade e a maior segurança possível para que aquele objeto contratual seja alcançado. Mas, para isso, eu preciso superar uma postura adversarial de olhar para o contratante que está do outro lado da avença e encontrar nele um inimigo. E achar que contrato bom é aquele onde eu lucro o máximo que eu puder, independente das consequências para o outro lado. Quando a gente passar a entender o contrato como um espaço de cooperação, onde as pessoas devem trabalhar juntas para que ambas consigam os melhores resultados possíveis, aí fica mais fácil imaginar qual vai ser o nível de tecnologia e de avanços que a gente vai poder colocar nesse vínculo negocial. Fica mais fácil a gente experimentar novas situações. E aí, pessoal, o que hoje você já visualiza como usuário, alguns dos exemplos que eu coloquei aqui para vocês, todo mundo passa no... é alguma coisa que faz parte do seu dia a dia profissional. Essa é a situação que a gente tem que levar em consideração. Para que serve a pós, então? A pós serve para você se preparar para o presente com olhos para o futuro. Mas se você ficar olhando para o futuro e não definir um caminho para chegar lá, e não souber quais são os passos que você vai dar nessa caminhada, e quais são as ferramentas que você precisa, você vai ficar olhando ele da janela, e você não vai chegar lá. A minha pergunta é, você quer ficar na arquibancada vendo as pessoas jogarem o jogo? Ou você quer entrar em campo? Você quer entrar em campo para jogar o jogo? Tem que se preparar, certo? Eu acho que esse primeiro passo vocês estão dando aqui, quando escolhem fazer a pós-graduação, certo? A Amanda está me perguntando aqui sobre a aula inaugural para os alunos externos. Eu sei que tem aí a possibilidade de certificação, Amanda, mas não sei se o pessoal aqui do suporte pode ajudar. O professor Vitor disse que tem alguma espécie de lista para você preencher aqui, tá? Sugiro que você olhe os links que foram colocados aqui no site. No site não, no chat da sala. E no mais, pessoal, queria agradecer a oportunidade de ser a primeira pessoa que vocês ouviram na pós, por enquanto, tá? E espero, sinceramente, que nas aulas dos próximos módulos, vocês lembrem do que a gente conversou aqui, tá? Que vocês possam aprofundar essas reflexões com os colegas, o corpo docente da PUC excelente, nas aulas específicas, nos contratos específicos, nos momentos que vocês vão discutir efeitos do contrato, revisão dos contratos. E eu fico à disposição de vocês, tá? Alguma coisa que vocês querem que eu esclareça, alguma coisa que vocês querem que eu aprofunde, se eu puder ajudar, vai ser um grande prazer. Obrigado, Daiane, obrigado, Luísa, pelos comentários aqui, obrigado, Frederico, pela paciência de me aguentarem aqui 1h30 falando sem parar, tá? Espero que vocês, à medida que se conheçam, também façam boas amizades aqui, estabeleçam um networking legal, tá? Que vocês possam interagir, trocar aí várias ideias, oportunidades e projetos de trabalho, que a pós também serve para isso. No final das contas, tá? Além do conteúdo, vai valer muito o conhecimento interpessoal que vocês vão estabelecer aqui. Eu vou colocar, pessoal, aqui no chat
tá? Se alguém quiser conversar alguma coisa privada, não quiser dividir aqui na sala, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Meu chat está desabilitado. Pronto. Para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, está desabilitado meu chat. Vou voltar aqui para o começo, ver se eu consigo. Vamos ver aqui. Pronto, vou colocar aqui minha conta no Instagram para vocês, tá certo? E a ideia é estar divulgando textos, estar divulgando publicações que são de interesse do mundo dos contratos. Então, se vocês quiserem seguir ou quiserem conversar por lá, a gente também pode utilizar aquele canal como forma de conversação. No mais, eu combinei com o professor Vitor que ia falar com vocês 1 horinha, segurei vocês 1h30, tá? Não vou fazer mais o desatino de continuar segurando vocês aqui. Vou me despedindo, vou encerrando aqui a nossa conversa de hoje, agradecendo a Alice que está nos bastidores, que me ajudou aqui durante o apoio, e desejando a vocês um excelente curso. Aproveitem as aulas, tirem as dúvidas de vocês, aprofundem os conteúdos, eu tenho certeza que isso vai dar bons frutos, tá bom? Boa noite para todo mundo, até uma próxima, quem sabe a gente se vê durante o curso. Até mais, pessoal.